Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem? Um ótimo dia com a graça de Deus, né? Graças a Deus estamos vivos. Hoje nós temos algo muito importante para falar e eu não posso demorar muito, né? Eu não tenho muito tempo, já que o nosso canal são reflexões. A gente faz reflexões em cima de capítulos da Bíblia, mas não capítulos enormes, capítulos pequenos, e parágrafos do Espírito de Profecia, né? Que seja uma folha só. Vamos lá, vamos ganhar tempo com isso, né? Porque a gente precisa de tempo. Mas antes, eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar. Dá um, coloca o teu dedo aí, dá um like aí pra gente aí, para que o canal prossiga. Divulgue o canal, se inscreva no canal, é muito importante para o avançamento da obra de Deus, para que essa mensagem ela chegue no máximo de pessoas possíveis. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem, tá, irmãos? Então faça isso, por favor, que você vai nos ajudar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, né? E passe adiante, né, esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso, tá bom? A esse conteúdo. Existe na Bíblia algo muito importante. É como se fosse uma prova, um teste. O teste do cristão, para ver se o cristão é verdadeiro ou falso, tá? Nós vamos ver isso hoje. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Pedir a Deus que nos ajude. Querido e amado Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo dia. Sejas o nosso professor, nos ilumine, nos capacite e nos ajude. Abençoe todas aquelas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que elas possam ser abençoadas, agraciadas e que essa mensagem possa trazer edificação para a vida delas. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 5, o perfil do verdadeiro cristão. Para você entrar no nosso canal, você vai lá no YouTube, você bota Missionário Ricardo Lins, tá? E aí você vai estar tendo acesso lá às mensagens. Se você já é inscrito, você vai estar, né, recebendo novas mensagens. Vamos lá então, eu começo com o verso 1. E vendo a multidão, e vendo as multidões, ele subiu ao monte. E quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus avista uma multidão se aproximando diante dele. E os discípulos, percebendo essa multidão, se levantam também e ficam atentos, ouvintes ao que Cristo estava para dizer. O que Cristo iria ministrar para todos aqueles que estivessem ao seu redor ali. Verso 2, ele abrindo a sua boca ensinava dizendo. Verso 3, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser um pobre de espírito? É aquele que reconhece que não é nada diante de Deus. Ele reconhece a sua condição, a sua falência espiritual. É aquele que entende o quão grande, o quão poderoso é Deus e o quão pequeno e quão miserável ele é. Ele carece da graça de Deus todos os dias. Ele carece do poder, da bondade de Deus todos os dias. Este é um pobre de espírito. E a promessa é que estes que buscam ser assim, deles é o reino dos céus. Então, se você quer estar um dia no reino dos céus, meu amigo, minha amiga, procure ser um pobre de espírito. Quando a Bíblia fala pobre, não está se referindo literalmente a um pobre que nada tem, que não tem onde cair, morto, que não tem nada nessa vida. Não, é aquele que reconhece o quão miserável ele é, o quão pecador ele é. Ele reconhece
que ele está numa falência espiritual e que ele carece da graça de Deus todos os dias. Amém? Vamos lá para o verso 4. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Quando a Bíblia fala de bem-aventurados que choram, ela não está se referindo a chorar pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou pelo seu irmão. Não. O chorar não tem conotação para esse lado aqui. O chorar aqui é chorar pelo pecado, é chorar pela sua condição, pela minha condição, porque eu vou ser muito sincero com vocês, irmãos, e comigo também. A nossa condição diante de Deus é deplorável. A Bíblia diz que Enoque alcançou o testemunho agradável diante de Deus. Só que a nossa condição, ela é deplorável. Porque se você for em Colossenses capítulo 1, verso 27, ali está um dos antídotos para vencer o pecado. E lá nos é dito que Cristo precisa viver em nós. Eu não vou abrir porque eu não tenho muito tempo, o tempo é curto, tá? Mas depois vá em Colossenses 1, 27 e leia. Cristo precisa estar em nós, regendo a nossa mente, pensamentos, sentimentos, afeições, né? Dominando o nosso lóbulo frontal, o centro de comando do nosso ser, onde a divindade se comunica conosco. Só que Apocalipse 3:20 diz que ele está do lado de fora, batendo na porta do coração. Se ele precisa estar em nós e ele está do lado de fora, é sinal que tem alguém dentro. Quem é que está dentro? O nosso maior inimigo, que é o eu. O eu precisa ser mortificado para que Cristo entre e reine e prevaleça e controle o nosso coração. E guarde o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, né? E do coração procede o que? Blasfêmia, adultério, morte, tudo isso Mateus fala. Então, irmãos, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Precisamos de Deus. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Peça a Deus o Espírito Santo neste dia. Peça a Ele para te batizar. Peça a Ele para te controlar. Tá bom? Muito bem. Já vimos que bem-aventurados são os que choram pelo seu pecado. São aqueles que têm uma vida de quebrantamento, de contrição. E estes Deus não despreza. No Salmo 51, verso 17, diz isso claramente. Nós vimos que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua falência, que são indignos, que não valem nada, que precisam da graça de Deus. Agora, no verso 5, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é dos atributos mais importantes da santificação. Ser manso é diferente de ser calmo. Eu posso demonstrar ser uma pessoa calma por fora, mas por dentro querer esganar uma pessoa. Abraão demonstrou uma atitude do que é ser manso. Quando chegou um dado momento, na sua trajetória, quando ele sai do meio da sua parentela, que Deus fala, sai da parentela, porque eles eram idólatras, e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. E aí vai Abraão com sua família, né? Com seus servos ali, né? Junto com Ló, seu sobrinho. Chega um dado momento que o direito que pertencia a Abraão, mas Abraão decide deixar a cargo de Ló decidir para onde ele desejaria ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolhe as campinas do Jordão. Ou seja, Abraão não quis conflito. Abraão era um homem manso. Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Então os mansos herdarão a terra. Peça a Deus mansidão, irmãos. Peça a Deus que gere esse atributo na sua vida, porque nós necessitamos, porque somente estes entrarão na Canaã celestial.
Amém? Vamos para o verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, ou serão fartos. Irmãos, nós temos que ter fome, não fome de comida, nem sede de bebida. Nós temos que ter fome e sede de justiça. A justiça de Cristo é o seu caráter e também os seus mandamentos, que são atributos do seu caráter, tá? Isso você encontra em Salmo 119 e 172. A palavra justiça significa os mandamentos de Deus. Agora, o verso 6 nos diz que Deus está em busca de pessoas que tenham fome de justiça. São pessoas que não se fartam de Deus. Quanto mais elas recebem Deus, mais elas querem Deus na vida delas. São pessoas que se embebedam, se enchem do Espírito, e quanto mais elas têm o Espírito, mais elas querem o Espírito Santo na vida delas. Elas buscam o batismo diário do Espírito Santo. Isso é muito importante, irmãos. Essa classe de pessoas são as pessoas que se interessam pelas coisas espirituais. Se lembram de Pedro, Tiago e João? É aqueles que sempre estão próximos de Jesus, que querem cada vez mais se assemelhar a Jesus. Estejam entre estes, e não entre os outros que viviam mais distantes do que próximo de Jesus. Tá bom? Muito bem. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Irmãos, como nós somos injustos, às vezes eu quero misericórdia, mas não quero ser misericordioso com o meu próximo. Eu peço, Senhor, dá-me a tua misericórdia, mas quando Deus fala, seja misericordioso com o teu filho, seja misericordioso com o teu irmão, às vezes eu não quero ser. Então isso acaba sendo injusto, irmãos. Isso desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. A misericórdia é um atributo fascinante, irmãos. Peça a Deus isso, para que Ele gere em você misericórdia. Porque mansidão, ser pobre de espírito, ser puro de coração, pacificador, isso não são atributos naturais. Isso não são... nós não nascemos com isso. Não são atributos naturais, são atributos espirituais. Isso é gerado em nós, irmãos. E só quem pode gerar isso em nós é o Espírito Santo. Então peça a Deus e comece a exercer misericórdia. E você vai ver que você vai ser uma pessoa mais feliz. Porque quando você é misericordioso com o seu próximo, o maior beneficiado é você. Tá bom? Não se esqueça disso. Verso 8. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, a coisa que eu mais desejo, e tenho certeza que a coisa que você mais deseja é ver a Deus, é olhar a face de Deus, de Jesus. E somente os puros de coração acontecerão isso. O que é ser um puro de coração? Ricardo, um puro de coração é aquele que foge da sensualidade, da prostituição, da impureza, também. Mas não é só isso. Existe uma definição no Espírito de Profecia interessante que a serva do Senhor diz. Os puros de coração são aqueles que são isentos de egoísmo e de orgulho. E são dois pecados que são quase incuráveis. De todos os defeitos de caráter que nós temos, existem dois que são quase incuráveis. Egoísmo e orgulho. Se eu estou falando para um orgulhoso neste momento, peça a Deus para arrancar isso da tua vida, irmão, em nome de Jesus. Se eu estou falando para um egoísta, peça a Deus para que você se torne uma pessoa mais generosa. Deixe de pensar mais em você e pense mais no teu próximo. Você vai ser o maior beneficiado. Ok, irmãos?
não fique aterrorizado, não fique perturbado, porque por você talvez eu estiver falando para alguém que tem algum destes pecados. Porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Cristo tem poder para arrancar isso da nossa vida, mas você precisa pedir a Ele, ok? Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, o pacificador é aquele que foge de conflitos, de intrigas, de contenda, de dissensão, de briga. O pacificador é aquele que prefere ter paz do que ter razão. É aquele que prefere ter paz do que viver em briga. Seja um pacificador, irmãos. Peça isso a Deus, porque o resultado disso é ser chamado filho de Deus. E para ser chamado filho de Deus, você precisa buscar ser pacificador. Nós somos filhos de Deus adotados por Jesus, por meio de Cristo. Tá bom? Então busque ser um pacificador. Fuja de conflito, de dissensão, porque quem está buscando o poder do Espírito Santo, irmãos, tem que fugir disso. Fugir da aparência do mal. Porque o Espírito Santo não desce se numa congregação estiver em conflito, estiver dividida, estiver dois grupos, um grupo não fala com o outro. O Espírito Santo não habita nesse meio, irmãos. Tá bom? Então busque ser um pacificador para a honra e glória de Deus. Jesus quer fazer de você um pacificador. Tá bom? Muito bem. O verso 10. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, irmãos. Olha que coisa tremenda. Muitas das vezes nós somos perseguidos pelo nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que querem ver em Cristo padecerão perseguições. Então não tem jeito, irmãos. Existe um preço. A não ser que você desista de tudo isso, vá na igreja, sente lá, fique quietinho, papo sermão e volte para casa. Mas se você quer trabalhar, se você quer ir além, se você quer avançar, você vai padecer por perseguições. Mas alegre-se no Senhor, porque você não está sozinho. Tá bom? Verso 11, abençoado sois vós quando os homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. O que Jesus fala no verso 12? Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então alegre-se, regozije-se, porque se você está sendo perseguido, ou se está sendo caluniado, ou se estão fazendo mal suspeita da sua pessoa por causa de Jesus, é sinal que você está no caminho certo. Porque se tudo está indo bem na tua vida, meu irmão, cuidado, alguma coisa está errada. Mas se você está passando pela prova, está sendo amassado, está passando pela moenda, não tem a cana quando ela é amassada passando pela moenda, dê glória a Deus, porque você está no caminho certo. Amém? Irmãos, nós fomos chamados por Deus para sermos a luz do mundo. O verso 14 diz isso. Vós sois a luz do mundo. Imagine aqui, nessa sala que eu estou, se eu apagar a luz, vocês não vão conseguir me enxergar. Nós somos como uma lâmpada que de repente se acende em meio às trevas, em meio à escuridão. Você foi chamado, eu fui chamado para ser um portador da luz. Irmão, isso é um privilégio. Isso é o cargo mais importante que existe, a irmã White diz. Então, se eu estou falando para alguém nesta manhã que está pensando em desistir de Jesus, que está pensando em renunciar à sua fé, que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel,
que acha que Deus não está nem aí para ela, irmão, irmã, você é muito especial para Deus. Não é à toa que Deus me colocou aqui para te dizer isso. Você foi chamado para ser a luz do mundo, um portador da luz do mundo. Então, irmãos, valorize isso. Busque a Jesus, passe tempo na oração, estude a palavra, estude o espírito de profecia, estude a lição da escola sabatina. Seja um cristão quente, um cristão ativo, vivo, sólido. Irmão, seja um cristão regenerado. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome por este momento que nós passamos. Nos ajude que a nossa vida se encaixe com as bem-aventuranças, que é o perfil do verdadeiro cristão. Que esta pessoa que me ouve nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, dependendo da hora que ela vai visualizar esse vídeo, que ela possa estar sendo agraciada, abençoada pelo Senhor, que ela possa estar sendo batizada pelo Teu Espírito. Se existe alguma enfermidade na vida dela, se existe algum problema que talvez aos olhos dela que não seja resolvido, que ela não veja condições de se resolver, Pai, que Tu possa entrar com providência e resolver, que Tu possa livrá-la da enfermidade, que Tu possa curá-la, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Fica conosco, nos dê um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Fica com Jesus e não se esqueça, se inscreva no canal, né? Passe esse vídeo adiante, se inscreva, dê o seu like e que o máximo de pessoas possam receber essa mensagem. Deus te abençoe.